Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem assentar, tomar os assentos. Meus amados, queremos dar graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em sua casa para nesta noite adorarmos ao Senhor e desta feita estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor nosso Deus. Estamos agradecidos a Deus por sua bondade, por seu grande amor e por seu cuidado, que tem sido contínuo em favor de cada um de nós. Quero, meus irmãos, voltar ao que estamos falando com os irmãos que estiveram conosco na semana passada, sabem onde paramos, finalizamos a palavra, e nós vamos, portanto, dar continuidade a este assunto, mas lembrando os irmãos que nossa palavra está girando em torno ao esforço, no que diz respeito a uma vida de oração, a uma vida de busca à face do Senhor nosso Deus. Assim sendo, meus queridos, temos falado com os irmãos que, não obstante a todo o poder da oração, a termos certeza que Deus, Ele ouve o nosso clamor, nós precisamos também observarmos o que a Bíblia nos mostra no que diz respeito ao que poderá interferir ou impedir a eficácia de nossas orações. Logicamente, Deus não é surdo, Ele estará ouvindo, mas poderá não responder nosso clamor. E isto terá a ver com a nossa posição no nosso relacionamento para com o Senhor nosso Deus. Dentro desse aspecto, discorremos algumas coisas com os irmãos, não voltarei a discorrê-las nesta noite, mas finalizamos na semana passada dizendo aos irmãos que quando no nosso relacionamento pecamos contra o Senhor nosso Deus, Deus, portanto, não estará trabalhando por nós, mas Ele estará trabalhando em nós. Ele terá que moldar nossas vidas, nos fazer voltar ao centro de sua vontade, levar-nos assim ao entendimento de que falhamos, de que pecamos, de que agimos incorretamente, de que não correspondemos com a sua vontade e que muitas vezes até ferimos, portanto, frontalmente a sua palavra. E por esta razão Deus trabalhará as nossas vidas a fim de que não sejamos consumidos. E citamos aos irmãos, os irmãos que estavam aqui na semana passada, estudamos parte do capítulo 33 do livro do Êxodo para embasarmos, portanto, esta palavra, mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que ali Deus falava até no sentido literal da possibilidade de, estando no meio do povo, se o povo não arrependesse, pecado não confessado, o Senhor Deus em sua santidade poderia consumi-los. Prova é que o contexto mostra-nos que houve pessoas que morreram, que perderam suas vidas exatamente por causa do pecado. Mas para a nossa aplicação em nossos dias, não se trata desta morte física, mas se trata, meus queridos irmãos, da perdição eterna. O que nós precisamos cuidar para que não percamos a nossa salvação, o que Cristo já conquistou por nós na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, eu quero nesta noite que você abra a sua Bíblia, por favor. Nós não vamos voltar mais a Êxodo. Abra a sua Bíblia agora no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, por favor.
Bendito seja o Senhor Deus. Segundo de Crônicas, capítulo 7, os versículos 12. Vamos ler até o de número 16. Amém, queridos? Eu vou pedir à igreja que todos leiam em conjunto, por favor, os versículos 11. Eu disse 12, mas por favor, irmãos, do 11 ao 16, por favor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, nós estamos falando sobre a oração e tenho dito aos irmãos que o pecado não confessado, não trabalhado por Deus, claro, ele pode interferir no nosso relacionamento com Deus e fazer com que a nossa oração não seja uma oração eficaz. Por esta razão, nós vamos analisar um pouco esse texto do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Eu achei interessante porque ontem à noite, o evangelista Gladstone, ele me enviou uma mensagem me dizendo assim, que há um ano que esse versículo, os versículos acho que 12 ao 16, uma coisa assim, está no coração dele, que ele tem analisado isso. E já há dias que isto está programado para falar com os irmãos. Mas, por certo, chegou hoje a vez, e a palavra do irmão Gladstone vem a confirmar isto, né? Só pode ser uma confirmação da parte do Senhor nosso Deus. Então, eu queria que você voltasse a sua atenção, pois esse texto que parece, a princípio, não ter nada assim a ver diretamente conosco, ele tem tudo a ver, pois ele retrata aqui a base, ou vai mostrar-nos qual é a base do relacionamento do homem com Deus. Queria que os irmãos, claro, os irmãos entendem, sabem muito bem, que aqui nós estamos falando de Israel, que está vivendo aquele momento da construção do templo, que é conhecido como Templo de Salomão, e a Bíblia diz que Salomão, ele foi próspero, ele foi bem-sucedido, ele foi feliz em fazer esta construção. Deus abençoou suas mãos, Deus confirmou a obra fora feita. Claro que Salomão, ao terminar esta obra, ele deseja receber a aprovação da parte de Deus, e ele deseja que isto seja claro, seja visível, para que todos saibam que Deus agradou. Porque embora nós percebemos em todo o contexto, se os irmãos verem desde o capítulo de número 2, embora o templo de Salomão, sendo um templo até que grande, mas ele não teria como abrigar todo Israel lá dentro. E assim, meus queridos irmãos, Salomão, ele constrói esse templo, pois é desígnio de Deus revelado aos seus servos. Porém,
Salomão tem plena consciência que, embora o templo sendo grande, ele chega a usar a expressão, e a casa que havemos de construir, ela será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Mas ele revela também, nesta palavra, que nem mesmo o céu pode conter o Senhor nosso Deus em toda a sua grandeza. Mas este é um lugar que Deus escolhe, que Deus separa para que seu nome esteja ali. Para que o povo de Deus se dirija a este lugar e para que o povo de Deus busque a sua face. Portanto, esse templo, ele fora erigido, fora levantado com propósitos. Deus tinha planos para a existência daquele templo ali. Assim nós sabemos muito bem que Deus tem planos para a existência de uma igreja no sentido local. Deus, de fato, não habita entre as quatro paredes, mas eu, você, nós formamos a igreja de Deus aqui dentro. É o lugar onde Deus escolheu em Catujal para nós nos reunirmos e para prestarmos um culto ao Senhor. Nós chegamos aqui conscientes de que Deus estará presente no culto, porque Ele escolheu esse lugar. Ele está aqui, pronto a ouvir as nossas orações. Porém, irmãos, a Bíblia diz que Salomão, tendo acabado a casa do Senhor, a casa do rei, Deus lhe abençoou de uma forma poderosa. Tendo orado ele ao Senhor, a Bíblia nos diz que de noite Deus aparece a Salomão para dizer a ele: Salomão, eu ouvi a tua oração. Nós estamos falando sobre a questão da oração. Deus vem a Salomão para dizer: Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Este lugar será casa para que vocês sacrifiquem a mim, para que meu nome seja adorado. É o que Deus, em outras palavras, está dizendo a Salomão. Mas não é aqui que eu quero me deter ou ficar. O que eu gostaria que os irmãos tomassem atenção, observassem, é que a oração de Salomão, claro que nós teremos que observar o contexto, e nesse aspecto imediato, a oração de Salomão, ela é uma oração condicional. Ela é uma oração que estabelece condições. E Deus, ao responder Salomão, Deus responde dentro do mesmo parâmetro. Deus responde com a mesma visão. Deus responde também estabelecendo condições. Porque Salomão tinha dito, irmãos, essa resposta de Deus para Salomão, dizendo: olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Quando Deus está dizendo isso para Salomão, é porque Salomão lá atrás havia dito isto para Deus, havia falado isto com Deus. Então Deus responde na mesma linha que Salomão ora. A oração de Salomão, ela é condicional, e a resposta de Deus vem também de uma forma condicional. É algo que nós precisamos observar, que nós precisamos ver. Isto tem muito a ver com o nosso relacionamento para com o Senhor nosso Deus. Deus permitindo, dando-nos graça, nós vamos observar que entre os israelitas, eles sempre tinham um problema, que era a capacidade de lidar com a questão de terem um Deus e serem povo de Deus. Para eles era mais fácil a visão de ter Deus, mas era mais difícil a visão de ser povo de Deus. E logo, irmãos, não existirá uma aliança perfeita se nós não tivermos esta visão desta aliança completa, vendo, observando, portanto, esses dois lados. Isto é de suma importância. E os irmãos vão observar que, lamentavelmente, isto tem acontecido nos nossos dias. Como disse aos irmãos, o que se deu nesta passagem retrata nos nossos dias a imagem ou a trajetória da igreja do Senhor Jesus e causa-nos certa preocupação. Portanto, nós observamos que toda esta questão de Deus cerrar os céus, não enviar chuva, ordenar aos gafanhotos, enviar pestes, toda esta questão tinha a ver com o problema moral e com o problema espiritual do povo. Salomão estava como que vendo lá à frente. E os irmãos são sabedores que Salomão, na sua velhice,
lamentavelmente ele também desviou-se dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que ele foi corrompido, as mulheres corromperam-lhe o coração. Portanto, queridos, a palavra de Deus está mostrando que Salomão tem uma visão abrangente, longínqua. Salomão está olhando lá à frente. Ele está como que falando de dias que virão, não do momento, porque o povo, irmãos, está vivendo um momento extraordinário. O povo está vivendo um momento glorioso, o templo fora construído. Pare para pensar que avivamento extraordinário, que suntuosidade era o templo de Salomão, que glória era para Israel a construção daquele templo. Imagine o coração dos israelitas, que felicidade, que prazer em cada pai, em cada mãe e até mesmo nos filhos, por saberem que aquele templo, que era um desígnio de Deus, projeto de Deus, agora ele fora estabelecido. Porém, queridos irmãos, Salomão, ao falar sobre isso, eu gostaria que você voltasse um capítulo atrás para observarmos que Salomão, no capítulo 6 desse segundo livro, o versículo de número 24, Salomão vai nos mostrar algumas coisas em relação a esta questão que eu estou dizendo aos irmãos. Eis o porquê que a oração de Salomão, ela é uma oração condicional. E eu repito, Deus responde usando também esta mesma questão, responde de uma forma condicional. No versículo 24 do capítulo de número 20, do capítulo 6, a Bíblia diz, é Salomão orando: quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa. Salomão está dizendo: Senhor, esta casa foi construída para isto, porque vai chegar tempo que o teu povo vai ser ferido diante dos inimigos, por terem pecado contra o Senhor. Mas quando eles se converterem e confessarem o teu nome, e eles orarem e suplicarem perante ti nesta casa, olha o que Salomão está dizendo no versículo 25, então ouve tu dos céus. Salomão pede para os dias futuros a resposta divina, para a oração que ainda não fora feita, mas que Salomão sabe que ela será feita no futuro. Salomão tem esse entendimento. E é bom nós entendermos, meus queridos e amados irmãos, que a partir daqui a Bíblia vai descrever pelo menos 7 coisas que acontecerá com o povo de Deus. E eu não quero detalhá-las, mas só a princípio de mostrá-la para os irmãos. Porém, estas coisas, a questão que nós precisamos ver, ou que nós precisamos entender, que isto não tem a ver com catástrofe natural, isto não tem a ver com percurso natural, isto tem a ver com o mau relacionamento do povo de Deus para com Deus. E logo, o povo de Deus agindo desta forma displicente, logo o povo de Deus agindo desta forma contrária à vontade do Senhor nosso Deus, Salomão é cônscio que Deus vai trazê-los de volta para esta aliança. E o que é que Deus poderá usar para fazer com que esse povo volte à sua presença? Eu gostaria de lembrar os irmãos o que fechamos na semana passada, que quando pecamos contra Deus, Deus, ao invés de trabalhar por nós, Ele terá que trabalhar em nós. Olha bem, diante de uma batalha com os inimigos, Deus sempre trabalhava por Israel. Ele sempre dissera ao seu povo: eu os darei em vossas mãos. Irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 7 de Deuteronômio, veremos algumas coisas lá depois, mas todo o contexto, vindo do capítulo 6, Deus está falando do desapossamento das nações que estão nesta terra, que será conquistada por Israel. E Deus não está preocupado com esta situação. Deus, meus queridos irmãos, não está nem um pouco preocupado com as nações que lá estão. Está tranquilizando o povo, está dizendo para o povo, as nações que lá estavam eram nações poderosas, maiores em número, mas Deus está dizendo para o povo: eu entregarei nas vossas mãos, eu já dei esta terra a vocês, vocês não têm que se preocupar,
Vocês só têm que portar de acordo com a minha vontade. Vocês só têm que observar a minha palavra. Vocês só não podem esquecer dos meus mandamentos. Não podem esquecer dos meus juízos, das minhas ordenanças. É como que Deus dizendo, vocês não podem desprezar o livro da minha lei. Mas se vocês forem atentos, prudentes, se não forem nécios, se atentarem para a minha voz, se derem ouvidos à minha palavra, sem problema, eu vou arrancar todas estas nações de lá e plantá-los-ei nesta terra, porque eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. É uma promessa, é o braço de Deus que fará. Salomão é consciente que o que poderá fazer o povo de Deus perder uma batalha é exatamente não estar vivendo a aliança de fato com Deus. Irmãos, não vivermos um relacionamento de fato com Deus como se deve viver, enfraquece-nos diante dos nossos desafios, diante das nossas adversidades, diante dos nossos gigantes, diante dos nossos problemas. Eu gostaria que você lembrasse da cidade de Ai. Tão pequena era aquela cidade, que Josué não levou muita gente para guerrear, falou, não precisa tanta gente não. Se demos jeito em Jericó, Ai é muito pequena. Nós vamos passar aquele povo ao fio da espada logo, vamos levar menos pessoas. Mas diante de poucos inimigos, a Bíblia diz que eles deram as costas e fugiram, porque alguém tinha pecado. Alguém tinha, portanto, um problema, e esse problema tinha interferido no relacionamento de toda a nação, de todo o povo para com Deus. Portanto, meus queridos irmãos, Deus faz com que Josué volte e diz, não desanima seu coração, lance sorte sobre o teu povo, separe pessoa, cabeça por cabeça, e tu verás que há um anátema no meio do arraial. Deus está dizendo assim, trate do pecado, cuide desta questão, elimine esta situação do meio do meu povo, e eu te faço voltar lá e te dar a vitória. Porque o pecado, meus irmãos, ele tem que ser tratado como pecado. Pecado é pecado. Pecado é mal. Pecado escraviza o homem. Pecado separa o homem de Deus. Todos nós podemos ser tentados ao pecado, mas não devemos ceder ao pecado. E olhe para cá. E nós estamos falando do pecado não tratado, não confessado. Sabe o que a Bíblia diz? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado para junto ao Pai. É preciso recorrer a Ele, é preciso vir a Ele, é preciso suplicar o favor, a graça e a misericórdia dEle. É preciso lavarmos as vestes, é preciso rasgarmos corações. É preciso virmos à presença de Deus e dizer, Senhor, falhei, mas estou aqui, ajuda-me a organizar a minha vida, ajuda-me a agradar o teu coração, ajuda-me a fazer o que agrada ao Senhor. A consequência para Acã foi muito grande. Queridos irmãos, não tenhamos dúvida, mais cedo ou mais tarde Deus nos chama à parte. Nós sabemos de pessoas que têm sido chamadas à parte por Deus. Há tantas coisas que a gente pensa que é natural, mas na verdade está sendo uma medida disciplinar, corretiva, estabelecida pelo Eterno. É por isto que Salomão está dizendo, quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, o que nos faz perder as nossas batalhas é quando nós pecamos contra Deus. Cuide do seu relacionamento para com Deus, como Deus do lado dele é fiel para com este relacionamento, e terás uma vida de vitória, terás uma vida de progresso, terás uma vida de bênção, serás um diadema nas mãos do eterno Deus, serás um canal de bênção nas mãos daquele que tudo pode. Irmãos, Deus é fiel na sua palavra. A sua palavra é a verdade.
Negue a eficácia dela quem quiser negar, mas você e eu, nós sabemos que Deus é fiel na sua palavra. Aleluia, bendito seja Deus. Então isso não se trata de causas que acontecem naturalmente. Salomão está orando porque ele está observando que o povo no futuro vai cometer isto. E aí Salomão então diz: quando eles forem feridos diante do inimigo por terem pecado contra ti, e eles se converterem, qual é o caminho quando isto acontece? É a conversão genuína. E algo interessante, meus queridos irmãos, que para nós que já somos crentes, esta conversão, para nós que já temos relacionamento com Deus, esta conversão, ela não acontecerá sem estar no meio, envolvido a questão da oração. Os irmãos verão que Deus estabelece ou responde dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Continue buscando ao Senhor e você terá resposta da parte de Deus. Continue falando com Deus, que vai chegar o momento dele falar com você. Continue indo a Ele, que Ele virá a você. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, voltarmos para Deus na prática da oração. Está incluído aí. Salomão está dizendo: e quando eles vierem a este templo, a esta casa, e orarem ao Senhor, ouve, Senhor, porque este lugar foi escolhido exatamente para o teu povo orar. É por isto que o templo era retratado como casa de oração. Se é casa de oração, então tem que nos preocupar o fato de nos nossos dias, os nossos cultos de orações, ser os menos frequentados. Trabalhos de oração é o de menos frequência. Nós temos pelo menos um culto de oração à noite, porque nos dias, quantas pessoas que dirão não posso, mas na sexta-feira à noite, e muitas pessoas não vêm, não comparece. Se é casa de oração, nós precisamos pensar que nós precisamos vir ao Senhor nosso Deus aqui para orar. Cuidemos da nossa vida de oração lá na nossa casa, no nosso quarto. Se Deus permitir, a gente vai chegar lá. A importância da oração em secreto, ela é importante, imprescindível, mas a oração em conjunto, no coletivo, ela é de suma importância. É quando nós nos unimos aqui no mesmo fervor, é quando aumenta o tição na lareira, no fogo, é quando a nossa voz sobe, todos unidos em uma só fé, porque não dará para pensarmos no fato de adentrarmos a este santuário para orarmos uns contra os outros. Isto é ridículo, absurdo. É claro que todos nós oramos pela unidade da igreja. Todos nós oramos pelo avanço do reino de Deus. Todos nós oramos para que o povo do Senhor se fortaleça e a cada dia o céu se abra sobre as nossas vidas e a vitória seja derramada sobre nós. Há pouco tempo, irmãos, eu li um testemunho tão maravilhoso de um certo irmão missionário que está no continente africano. E segundo ele, num determinado momento de um trabalho que ele realizava, ao retornar-se, ele fora pego por alguns bandidos e levado para tirar a sua vida. E ele orou ao Senhor amarrado, quando lhe colocaram de joelhos, ele amarrado, orando ao Senhor, entregando sua vida. Naquele momento de matá-los, ele teve uma visão, os olhos dele abriu, com alguns irmãos, alguns soldados que apareceram ali, e disseram que tinha ido para livrar aquele irmão. E naquele momento, aqueles homens tiveram aquela visão, saíram correndo, os homens também viram, saíram correndo e largaram o irmão. Deus livrou o missionário da morte. E quando ele volta para a América do Norte, vai contar o testemunho. O número de soldados que ele tinha visto, levanta um irmão e fala: espera aí, isso foi que dia? E quando ele diz o dia, quantos soldados que o senhor viu? Quando falou, ele falou: olha, nesse dia, que horas era? E deu o horário, fizeram, portanto, a diferença do horário,
chegou exatamente à conclusão de que foi no horário que 6 irmãos da igreja se reuniram e se colocaram de joelhos para orar por este missionário que estava distante. Logo, o que eu quero dizer, que a oração da igreja, diferentemente do lugar que nós estamos, ela é pelo avanço do reino de Deus em toda a face da terra, o crescimento, expansão, fortalecimento, a vitória geral da igreja do Senhor Jesus, glórias ao nome do Senhor. Mas conquanto que nós tenhamos a ciência de que o pecado não confessado, ele trará sérios prejuízos para a nossa vida, bem como para a igreja do Senhor Jesus. Salomão vai descendo, só para os irmãos entenderem, Salomão chega no versículo 26 dizendo, quando os céus se cerrarem e não houverem chuvas, aí Salomão vai está dizendo, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra que deste ao teu povo em herança. Aí Salomão vem falar sobre a fome na terra, sobre a peste na terra, sobre a queimadura dos trigos, a ferrugem, os gafanhotos ou lagarta, cercando alguns dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade. Salomão chega no versículo 29 dizendo, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para essa casa, coisa extraordinária, porque Salomão está falando de pessoas que não poderão estar lá, naquela casa, porque aquele templo estava em Jerusalém. Mas o que dizermos dos que moravam distantes? Mas aí Salomão está dizendo, não podendo estar aqui, mas estender as mãos para cá, entendendo que este lugar é o lugar da tua habitação, orando ao Senhor, então ouve do céu, meu Senhor, e responde a sua oração. De forma, queridos e amados irmãos que me ouvem nesta noite, a consciência que nós temos que ter, que nós resolveremos os nossos problemas, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, que nós não venhamos somente falar de oração, mas que venhamos orar, que venhamos colocar a nossa boca no pó, que venhamos conhecer o Senhor nosso Deus, para termos força de resistir no dia mau, no dia da adversidade, no dia da angústia, no dia dos problemas que vierem nos afligir. Pois bem, irmãos, isso é só a nível de introdução. O que nós observamos que isso não se tratava de questão natural, mas se tratava de medida disciplinar em função da justiça divina, funcionando como a justiça divina, para fazer o homem voltar a este relacionamento para com o Senhor nosso Deus. E eu vou repetir, Deus sabe como nos fazer voltar para o centro da sua vontade. Nós precisamos ter este entendimento. Por vezes já falamos sobre essa medida corretiva da parte do Senhor nosso Deus. Provação? Não, correção. Provação, glórias ao nome do Senhor. Deus está provando nossa fé. Correção, emendemos as nossas vidas. Nos conscientizemos dos nossos atos, das nossas veredas. Nos conscientizamos de que nós estamos portando contra a vontade do Senhor nosso Deus. O que fazermos então? Voltarmos-nos para Deus e o mais rápido possível. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Pois bem, nós observamos que esta medida corretiva é em função da justiça divina. Mas vejamos, irmãos, o versículo de número 14 dentro do contexto, quando Deus está dizendo assim, e se o meu povo, paremos aqui. Eu queria levá-los ao entendimento pela Bíblia, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, agora, no capítulo 19 do Êxodo. Vamos voltar ao livro do Êxodo, por favor. Aleluia. Os irmãos encontraram? Então, por favor, leiam para mim o versículo de número 5.
Amém? Irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, vamos mais para frente já já, mas atenção a este versículo que foi lido. Aqui, irmãos, se trata, portanto, da aliança de Deus com Israel, que recentemente havia saído do Egito e está em demanda da terra prometida. Próximo ao Sinai, é dada, portanto, é feita esta aliança, conhecida como Aliança do Sinai, entre Deus e Israel, entre Israel e Deus. E aqui, portanto, isto é base do relacionamento do povo do Senhor na antiga aliança. E nós não podemos perder isto de vista para os nossos dias. Os irmãos vejam que no versículo de número 5, Deus está falando para Israel: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Bom, vejamos, nós vamos ver esta questão. Nós precisamos interessar por isto, porque parece que não seria preciso Deus falar com Salomão se a gente não analisar o porquê que Deus está falando. Eu preciso ler a Bíblia perguntando por quê. Parece não ser preciso Deus dizer: e se o meu povo, afinal de contas, todos sabem que Israel era o povo de Deus, mas Deus é taxativo, esclarecedor. Deus está trazendo à memória daquele povo a aliança que eles tinham com ele, embora vivendo para o futuro, ou no futuro, vivendo como se isto não fosse real. Isto é um problema. Irmãos, nós temos que atentar para isto. Isto tem sido um problema na atualidade. Isto tem sido dificuldade para muitas pessoas. É por esta razão que Deus está dizendo: e se o meu povo? Quando Deus está dizendo e se o meu povo, Deus está falando aqui, meus amados irmãos, sobre ser este povo aqui peculiar de Deus. Sobre esta peculiaridade. Significa dizer, meus irmãos, esse povo ser exclusivo de Deus. Eles pertenciam a Deus. Eles eram o povo de Deus, eleitos em Abraão. Mas aqui no capítulo 19, onde nós estamos lendo, Abraão já é morto. Deus então faz uma aliança com todo Israel, dizendo: olha, se vocês me ouvirem, se vocês diligentemente guardares o meu conserto, Deus então diz para eles: então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo: quero fazer de vocês uma nação, um povo peculiar meu, dentre todos os povos. Significa dizer, em primeiro lugar, irmãos, que isto trata-se da vontade soberana do Senhor nosso Deus. Logo nós veremos aqui o alto privilégio de Israel serem eleitos em Abraão, terem a oportunidade de serem elegidos por Deus, porque a grande verdade, meus queridos irmãos, é que Deus não escolhera Israel para ser seu povo por falta de opção. Como, por exemplo, eu preciso transferir isto para os meus dias. Deus não me salvou, Deus não me escolheu para ser um obreiro, porque Ele não tinha opção. Afinal de contas, nós estamos falando que Ele é soberano. Afinal de contas, nós estamos falando daquele que tudo pode. Que na verdade, irmãos, não era nem preciso, se a gente for analisar, ele usar certas expressões que às vezes ele usa quando ele fala em profecia conosco. Mas se os irmãos lembrarem, ainda no domingo Deus falou conosco algo aqui, mostrando simplesmente seu poderio e sua soberania. Isto aqui se trata da soberania de Deus, não é uma questão de Deus não ter opção. Deus está dizendo: eu quero fazer de vocês um povo peculiar meu. Dentre todos os povos havia outras nações. E se vocês querem saber, a Bíblia diz que nações mais numerosas. Mas por que é que Deus então escolheu a Israel?
Vou mostrar-vos mais à frente. O próprio Deus está dizendo, porque eu vos amei. Tratou-se do meu amor. Ou seja, sermos igreja do Senhor nosso Deus, trata-se do amor de Deus para com a minha vida. Amor manifesto em Cristo e revelado pelo Espírito Santo aos nossos corações. Porque a grande verdade é que o amor de Deus, ele continua manifesto na cruz de Jesus. Mas aí fora há uma multidão de pessoas que não consegue ver o grande amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Amor manifesto, mas nem todos conseguem entender a manifestação desse amor. Mas o amor revelado pelo Espírito de Deus, a nós, a mim, a você, nós conseguimos, pela luz do Espírito Santo, ao nosso entendimento, que Deus nos amou de uma maneira gloriosa, a ponto de enviar Jesus para morrer por nossos pecados, dando, portanto, base para nós, a este relacionamento que ora temos com o Senhor nosso Deus. Deus seja para sempre louvado. Então entenda, meus queridos irmãos, a escolha de Deus para com Israel não se deu por falta de opção, se deu porque Deus os amou. Mas deixa isto mais para frente. A questão é nós observarmos que Deus está dizendo para Israel, se o meu povo, Deus está trazendo à memória deles o seguinte: mesmo que vocês não estejam correspondendo como meu povo, mas vocês são meu, é propriedade minha. Há uma aliança entre mim e ti. Você sabe o porquê agora que Deus te leva para lá, te traz para cá? Você sabe muito bem o porquê que Deus comanda a sua vida? Porque nós temos uma aliança com o Senhor. Nós somos dele. A nossa vida pertence a Ele. Ele manda na nossa vida. Ele comanda a nossa vida. Então Ele determina as coisas. Ele nos coloca em processo, Ele nos tira do processo, Ele nos põe no vale, Ele nos tira do vale, Ele nos põe, meus queridos irmãos, na caverna, nos tira, Ele nos põe onde Ele quiser, no engenho, na engenhoca, e é Ele que nos tira de lá. Conquanto que, quando sairmos de lá, saiamos, digamos, melhorados. Conquanto que quando sairmos de lá, saiamos mais fiéis ao Senhor nosso Deus. Ao sairmos de lá, tenhamos mais prontidão, tenhamos mais desejo de viver uma vida para honrar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Das duas, uma: ou você não possui aliança nenhuma com Deus, ou então perceba que Deus vai estabelecer a medida disciplinar na sua vida se você não enveredar as suas veredas. À medida que houver na minha vida, na sua vida, esta aliança com o Senhor nosso Deus, pode ter certeza que Deus, Ele estabelecerá essa medida disciplinar, se necessário, na minha vida e na sua vida, para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Deus seja louvado. Então veja bem, Deus está trazendo a memória do povo: vocês são o meu povo, mostrando para eles esta peculiaridade. Agora abra a sua Bíblia em Deuteronômio, por favor. Guarde isto. Deus está dizendo que era um povo peculiar. Deuteronômio, capítulo de número 7, amém? Os irmãos leiam o versículo de número 6, por favor. Maravilha. Aqui, irmãos, Moisés está falando com o povo de Israel o seguinte, nesse versículo 6 do capítulo 7, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Deus traz esta verdade novamente ao conhecimento dos israelitas. Deus lhes dá o entendimento, até porque
Esta é uma geração mais nova. Deus está mostrando novamente a sua soberania. Deus, através de Moisés, está mostrando a este povo novamente a base desta aliança. E vale a pena nós notarmos que não é por acaso que Deus está mostrando, portanto, estabelecendo, ou revelando, na verdade, o que deveria ser este povo para ele. Primeiro, povo peculiar. Segundo lugar, Deus está dizendo aqui que eles são um povo santo. A palavra santo nesta passagem, e praticamente em todo o Velho Testamento, vem do termo hebraico kadosh, que significa separado. Deus está dizendo aqui que eles eram uma nação separada. E atenção, irmãos, atenção, nós, a igreja neotestamentária, precisamos pensar um pouco, que a santificação da igreja, já disse isto por algumas vezes, ela tem finalidade. Ela não é, irmãos, para nós nos mostrarmos. Ela não é para aparecermos. Ela não é para atrairmos a atenção das pessoas para nós. A nossa santificação é para o uso do Senhor nosso Deus. É que Deus não usa. É que Deus, meus queridos irmãos, não habitará em templos que somos nós, se não correspondermos com a sua palavra, se não vivermos em santidade, se de fato não formos separados do mundo de pecado. Israel precisava ter o entendimento que eles foram separados para o uso exclusivo do serviço do Senhor. Nós somos santificados para o uso de Deus. Se tivermos aquela visão de vivermos uma vida santa para aparecer, para nos mostrar, nós estamos completamente errados. E a santificação, ela está longe da nossa vida. A santificação na nossa vida acontece porque estamos em Cristo, Cristo está em nós, porque a cada dia somos trabalhados pela palavra do Senhor, porque o Espírito de Deus, ele reside, ele habita, nós somos morada do Deus eterno, templo do Espírito Santo, porque a cada dia o Senhor nos usa, e à medida que Deus nos usa, Ele vai nos santificando mais. Nós nos tornamos mais separados do mundo de pecado. Eu estou dizendo do pecado, daquilo que é pecado, e nos voltamos mais para o Senhor nosso Deus. Lamentavelmente há quem veja isto de forma errada. Santidade para aparecer é farisaísmo. Santidade para aparecer é hipocrisia. Santidade para aparecer é não ter entendido o que a Bíblia diz. A nossa santificação é para o Senhor Deus usar as nossas vidas e para que um dia estejamos para sempre com o Senhor. Deus seja para sempre louvado. Pois bem, irmãos, rapidamente, mas prossiga. Deus faz questão que Israel entenda que eles são ou é um povo santo, um povo separado ao Senhor. Veja que a Bíblia não está dizendo que é só um povo santo, mas a Bíblia está dizendo povo santo ao Senhor. Ou seja, vocês são separados a Deus, vocês são separados para Deus, para o seu serviço. Logo, quando a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 6, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Deus tem o propósito de separar a Israel e fazer com que todas as outras nações vissem, observassem a grandeza do Deus de Israel através do nível de vida espiritual que Israel viesse a viver. Logo, portanto, a conduta de Israel, ela tinha que ser uma conduta diferente. Há um pastor no Brasil que ele usa uma expressão que eu gosto muito.
Ele diz que todos os povos têm a sua cultura, e a igreja cristã, a igreja de Cristo, neste mundo que vive, ela tem a sua contracultura. Ou seja, a nossa cultura é contra os padrões deste mundo. É por isto que nos vestimos diferente. É por isto que não usamos palavras chulas, é por isto que não usamos expressões que podem, na verdade, desonrar o nome de Deus, é por isso que não contamos piada, é por isto, meus queridos irmãos, que não agimos como outras pessoas agem. Nós temos também a nossa contracultura baseada na Bíblia, na palavra do Senhor nosso Deus. O mundo vai de mal a pior. Mas nós precisamos ir, se posso dizer assim, do pior para melhor. A igreja vai sendo trabalhada a cada dia. E mesmo que você não veja, mas aqui dentro nesta noite, tem pessoas que estão melhorando a cada dia, que estão sendo preparados a cada dia, que estão aqui nesta noite com o coração como terra seca, dizendo: Senhor, manda chuva, que o meu coração absorve esta chuva da tua palavra, para melhorar a minha vida, porque muito em breve o Senhor voltará. E o problema não é agora, o problema será quando o céu se abrir e a última trombeta tocar. Então agora eu faço o que eu quero, então agora eu vivo como eu quero, mas daqui uns dias o nosso noivo virá, ele voltará. Ele aparecerá para buscar a sua igreja. Ele haverá de nos tirar aqui. Sabe o que a Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 4 de Provérbios, versículo 18, retrata a vida do crente, que vai sendo trabalhado pela palavra de Deus, porque a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que seja dia perfeito. Até ontem a gente não discernia fulano, beltrano e ciclano, mas hoje já vemos vestígio de um crente, de um autêntico e de uma autêntica serva de Deus. Louvado para sempre é o nome do Senhor. Entre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, nesta noite há crentes que estão sendo melhorados pela palavra do Senhor, por esta palavra poderosa, por esta palavra que promove a mudança na nossa vida. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Então eis o porquê da nossa posição, eis o porquê do nosso comportamento, eis o porquê do nosso viver, eis o porquê que tudo para nós precisa ter o respaldo da fé. Quando eu digo respaldo da fé, eu coloco o bojo da nossa fé, quando nada vai bater frontalmente com a nossa fé. Não vai prejudicar a nossa fé, não vai levar a nossa vida espiritual ao prejuízo, detrimento, mas vai levar a nossa vida espiritual ao crescimento. É por isso que você vê crente que às vezes ele reluta para aceitar o emprego de primeira mão, porque ele sabe que aquele emprego não vai permitir ele estar na igreja. E ele fica pensando: será que é uma porta ou uma arapuca que estão me abrindo? Eu preciso trabalhar, preciso pôr comida na minha casa, eu sou responsável, meu Senhor, mas como que farei se eu não estiver na igreja? Porque não duvide, meu querido irmão, uma coisa é você estar aqui na terça, na quinta, no sábado, na manhã do domingo e no domingo à noite sendo alimentado por esta palavra. Outra coisa é você se isolar. Tente viver só para você ver. Que Deus conserve a vida de cada um de nós, pois poderemos ser levados a esse extremo, mas isto é se formos levados. Mas escolha nossa, nós escolhemos ficar do lado da fé. Escolha nossa, a gente escolhe perder aqui para ganhar ali. Aleluia, managai devassou. Aleluia. Ainda que aparentemente nós estejamos perdendo, daqui uns dias Jesus virá. Aleluia, glórias para sempre seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, meu querido irmão, Deus está trazendo à tona a memória de Israel. Vocês são um povo santo. Deus está dizendo: pense nisso, eu escolhi vocês para ser um povo santo, separado a mim, para o meu serviço, para a minha glória, para a honra do meu nome, porque eu vou plantar, eu vou colocar o meu nome em vós.
Povo, vão conhecer vocês por causa da minha glória, do meu poderio. Sabe o que chamava a atenção nas nações? É porque eles falavam: Israel tem um Deus que guerreia por eles. Israel, o Deus de Israel, é capaz de levantar um homem só para dar vitória contra uma nação toda. Eles conheceram através de Davi um Deus que levanta um adolescente para tombar um gigante, general de exército, para degolar aquele homem e para trazer de volta a glória do Senhor sobre Israel. Aleluia. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Então Israel era conhecido devido à glória, ao poder de Deus, à presença de Deus no meio de Israel. O comportamento de Israel era de suma importância. A vida deles precisava ser norteada pelo livro da lei do Senhor que Deus dera a Moisés. E aqui Deus está dizendo: não esqueçam, povo santo és, vocês são um povo santo, separado dos demais ao Senhor. Irmãos, essa questão de ser separado por Deus, às vezes leva algumas pessoas a pensar que estão tendo prejuízo. Mas eu queria que você voltasse agora ao texto que nós estávamos lendo na semana passada, por favor, capítulo 33 de Êxodo. Veja que coisa extraordinária. Eu estava analisando ali, pensando um pouco naquele texto, 33 de Êxodo, amém? Os irmãos encontraram? Olha que coisa gloriosa no versículo 16, Moisés dizendo assim: olha, como pois se saberá agora que tenha achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra. Olha aqui, irmãos, isso não se trata de coisa da nossa cabeça. Isso não era resultado da cabeça de Moisés, isso não era resultado da cabeça dos israelitas. Como a igreja neotestamentária, nós, o povo de Deus, hoje, sermos o que somos, isto não é coisa da nossa cabeça. Essa esperança, essa confiança, convicção que nós temos, isso não é produto, irmão, da mente dos pentecostais. Isso não é produto da mente de uma pessoa que lê a Bíblia. Isto é real. Moisés aqui está dizendo, atenção a isto, está dizendo: veja que glória, veja o que é, porque até parece, a princípio, que ser separado para Deus existe alguns prejuízos. Você está lembrado de Asaf no Salmo 73, que chegou a dizer que ele quase desviou-se. Diz ele: quanto a mim, os meus pés quase desviaram, porque eu olhei para a vida do ímpio e pensei que eles estão vivendo mais tranquilos, mais folgados. Eles florescem como árvore na terra natal. Não precisa fazer muitas forças com a mão, mas o justo, como que dizendo em outras palavras, ele sofre muito. Só que nesse pensamento está dizendo ele: me tornei como um animal embrutecido. Fiquei insensível ao que de fato é o plano do Senhor, a revelação da tua palavra. Aí ele diz: até que eu entrei no teu santuário, e aí eu entendi o fim deles. Tu os colocaste em lugares escorregadios. Eles não têm esperança, mas o servo do Senhor tem. A igreja tem. Nós temos. Ontem à tarde, eu visitei a irmã Clarice com o Tiago, meu filho, e eu estava dizendo à irmã Clarice, olhando a uma senhora do lado dela, e no sábado que tínhamos ido lá, a senhora já estava, eu disse à irmã Clarice, ela não fala. A irmã Clarice disse: não. Falei: que tristeza a situação. Você disse: olha, irmã Clarice, agora, nisto aí, nós observamos a diferença entre um servo de Deus. A senhora já parou para pensar nesta senhora, nessa condição que ela está, se ela partir para a eternidade?
Agora a senhora está aqui, irmã Clarice, alegre, sorrindo, brincando, aquele jeito da irmã Clarice, nos fazendo rir lá dentro. Falei, a senhora já observou, irmã Clarice? Devido à esperança que existe no coração da senhora. Olha que diferença. Olha que diferença existe na nossa vida. Nós estamos aqui, irmãos, certos que se Jesus voltar agora, essas cadeiras vão ficar vazias. Ó. Nós estamos aqui certos que se a trombeta tocar, esse templo vai ficar vazio. A gente vai dar um adeus a este mundo de sofrimento. E vamos entrar no gozo do nosso Senhor. Vamos ir para estar com Ele. Como foi cantado, eu avisto uma terra feliz. Lá eu vou estar nesta terra celeste por vir. Isso não é produto da nossa mente. Isso é uma verdade inegável. Ela existe, está viva no meu, no seu, no nosso coração. Aleluia. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Então Moisés está dizendo para Deus aqui, como se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Irmãos, acha isso pouco? Acha isso pouco? O fato de tu saber que Deus anda contigo? Achamos pouco o fato de sabermos que Deus está conosco na nossa casa? Quando a gente pega o nosso veículo para dirigir, Deus está conosco. Quando nós levantamos pela manhã para a lida diária, porventura é pouco o fato de sabermos que Deus é conosco? Não é pelo fato de tu andares conosco, Senhor. Não é por aí que sabem eles que somos o teu povo? Porventura isto é pouco? É pequena coisa? É algo insignificante? Entre os mortais, quem tem esta convicção e esperança é a igreja do Senhor Jesus. São aqueles que levantaram as suas mãos cansadas e disseram sim para o senhorio de Jesus. Que creem no sacrifício de Cristo como o único meio para a salvação da sua alma. Em Cristo deposita toda a sua fé. Isto é por demais grande, meus irmãos. Isso é por demais maravilhoso. Seja louvado o nome do Senhor. Vamos parar por aqui dizendo, seja adorado o nome do Senhor. Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Ah, não fora por acaso que o salmista Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. O versículo 14 do Salmo 48 está dizendo, porque este Deus é Deus para sempre e será o nosso guia até a morte. Descanse a sua alma nesse Deus, nesta noite, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Coloque-se de pé, por favor, vamos parar aqui, Deus seja para sempre louvado.